Vamos lá, abra comigo a sua Bíblia, glória a Deus. Lucas capítulo 1, verso 37 diz o seguinte: porque para Deus nada é impossível, amém? Feche os seus olhos, peça para que o Senhor fale com você neste momento. Porque para Deus nada é impossível. Nós estamos no nosso projeto Algo Novo, colocamos aqui os nossos sonhos, os nossos planos, e não sei se você já percebeu, se você já se atentou nisso, se você já parou para analisar. Não se paga para pensar, sim ou não? Teu pensamento pode ser o mais louco do mundo, o mais absurdo, mas não paga. E se você for um pouco inteligente, não deixar as pessoas saber aquilo que você está pensando, você pode alcançar, você pode viver, porque para Deus nada é impossível. Mas por que muitas vezes erramos e não conseguimos alcançar? Porque muitas vezes nós compartilhamos com aqueles que não sonham. Nós compartilhamos as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que Deus trata na nossa mente, no nosso coração, que é só nosso, com outras pessoas. Nós ficamos falando das promessas de Deus para as nossas vidas e das nossas vontades, de maneira errada, de forma errada, para as pessoas erradas, pessoas que não sonham junto com você. Mas para Deus nada é impossível. Irmãos, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, porque quando Deus, Ele faz uma promessa, Ele fundamenta esta promessa. Fala assim comigo: quando Deus faz a promessa, Ele fundamenta a promessa. Ele chega para Abraão e fala assim: eu vou fazer de ti uma grande nação, um grande povo vai sair de ti, Abraão. Ou seja, ele estava fundamentando, ele estava falando assim: eu não vou fazer um milagre na tua vida, Abraão, só para te satisfazer, é porque eu quero gerar um povo através de ti, eu quero gerar uma nação através de ti. Então ele fundamenta o porquê que ele vai fazer aquilo, e Abraão acata aquela ideia, Abraão fica feliz com aquela ideia. Mas passados-se 13 anos, a promessa ainda não havia se cumprido, ele erra com Agar, ele gera Ismael, que hoje nós conhecemos como os palestinos, porque virou uma nação também, virou também um grande povo, um povo rico, um povo próspero, os sheiks, o petróleo, todas essas coisas. Então Deus fica um tempo sem falar com eles, acredite-se que 12 anos, e com 25 anos Deus aparece para Abraão e fala assim: agora eu vou cumprir a promessa, vai nascer Isaac, não fala Isaac, né? Vai nascer um menino, e dele eu vou fazer uma grande nação. Sara ouve Deus falando com Abraão, e ela ri, porque já fazia um tempo da promessa e a coisa não havia acontecido ainda. Ela começa a rir, tipo assim, um deboche, não vai acontecer. Aí Deus fala assim: ô Sara, sei que você está aí, por que você está rindo? O nome do menino será Isaac, que significa porque riu, porque ela riu. E 9 meses se passam, Abraão com 99 anos, Sara com 75, e a criança nasce. E hoje nós conhecemos como povo judeu, como Israel, a nação que o Senhor prometeu. Irmãos, quando Deus fala aqui, porque para Deus nada é impossível, estava sendo falado sobre o nascimento do Senhor, estava sendo falado sobre o nascimento de Jesus Cristo nesse capítulo. E se você parar para analisar, vamos ler juntos aqui, Lucas capítulo 1, versos 26 e 27, diz o seguinte: e no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, o nome da virgem era Maria. Esses 2 versículos mostram para mim e para você que Maria vivia a vidinha dela normalmente, igual eu e você.
Ela estava ali fazendo as coisas conforme aprendeu com a sua mãe, viu as pessoas fazendo, por exemplo. Ela estava vivendo a vida normalmente. Ela já tinha uma idade boa, já era o momento que os judeus acreditam que já poderia casar. Ela estava desposada. O que é desposada para nós hoje? Noiva de José. E a qualquer momento ela ia casar, a qualquer momento a coisa ia acontecer. Então você percebe que Maria, assim como eu e você hoje, estava vivendo a vidinha dela normalmente, estava levando as coisas relacionadas à sua vida normalmente, estava conduzindo a sua vida, igual eu e você sai para trabalhar na segunda-feira, igual eu venho aqui todo domingo, toda quarta, toda terça lá em casa, e abro as portas da igreja para a gente poder receber vocês. Estava vivendo a vida normalmente, ela estava fazendo as coisas conforme a rotina, ela estava fazendo as coisas conforme as necessidades diárias. Ela devia ser uma dona de casa, porque naquela época mulheres não iam na igreja, não poderiam falar numa igreja, naquela época mulheres não poderiam sair muito em público. Então ela estava ali vivendo a vida da casa, a vida cotidiana dela, noiva de José, a qualquer momento iria se casar, e tocando a sua vida, tocando a sua rotina, igual eu e você. De repente, irmãos, tudo muda. Vamos ler o versículo 28 ao 30. Entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendito é tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação era aquela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Irmãos, ela estava ali vivendo a sua rotina, vivendo a sua vidinha. De repente um anjo chega para ela e fala assim: a partir de agora tudo vai mudar. A partir de agora tudo que você conhece não vai ser mais como você conhecia. Tudo que você planejou vai sair totalmente da sua rotina. Tudo que você planejou vai sair totalmente do contexto. A partir de agora, eu vou mudar a sua história, eu vou transformar a sua vida. Ela estava ali vivendo a sua vida, ela estava ali levando a sua rotina, ela estava ali vivendo os seus compromissos, os seus sonhos, aquilo que ela almejava, aquilo que ela projetou. De repente um anjo entra e fala assim: você foi escolhida, eu vou te abençoar, você foi uma pessoa agraciada e eu vou fazer algo com você, eu vou mudar a sua história. Agora o que acontece, irmãos? É simples. Ai pastor, mas isso é simples. Não, ninguém aqui, e eu estou falando ninguém, me coloco neste ninguém, gosta de mudança. Somos pessoas acostumadas a viver a nossa rotina, aquilo que nós conhecemos. Às vezes estamos num emprego que odiamos, mas quando somos mandados embora, somos a pior pessoa do mundo. Estamos num emprego que não paga bem, um chefe mal educado, um lugar que muitas vezes patrocina até coisas espirituais obscuras, essas coisas ruins que o mundo oferece aí, e sabemos que aquilo não é bom, que nós estamos ali alimentando aquelas situações, mas hora que somos dispensados, que saímos da nossa rotina, ficamos incomodados, porque aquilo vai mudar. Para onde eu vou amanhã, segunda-feira? Fui dispensado na sexta, como é que vai ser minha vida? Como é que vai ser os meus compromissos? Irmãos, isso também aconteceu com Maria. Eu quero ler com vocês, 29, e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava, ela começou a pensar: o que é isso, meu Deus do céu? O que está acontecendo na minha vida? Por que eu estou passando por isso? O que esse anjo quer comigo? Que ele quer mudar toda a minha rotina? Ele quer mudar tudo aquilo que eu sou? Irmãos, muitas vezes Deus vai mexer com algumas pessoas, vai empurrar algumas vaquinhas tuas para o brejo, porque Ele quer transformar a sua vida para que você alcance o seu projeto, para
que você alcance os seus sonhos, mas para isso ele precisa mexer em algumas coisas. Não dá para manter essa estrutura, não dá para manter muitas vezes ações, e para isso ele vai precisar fazer algo. Para isso ele vai ter que movimentar alguma coisa. Ele chega para Maria, ele fala assim: tu é agraciada, Deus é contigo. Ela começa a tremer e fala: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? O que é isso que vai acontecer na minha vida? Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Estamos na igreja, conhecemos a palavra, acreditamos que Deus pode mexer, que Deus pode fazer, mas quando Ele começa a movimentar, mas será? Não é o diabo, não? Começamos a desconfiar, colocamos a incredulidade na frente, colocamos a dúvida, o medo, colocamos a incerteza. Irmãos, Deus vai se manifestar de forma tremenda e soberana, porque para Ele nada é impossível, mas para isso Ele precisa te tirar do comodismo, Ele precisa te tirar das suas necessidades cotidianas, daquilo que, irmãos, pode analisar na tua vida. A hora que você sair daqui, tudo que você sonha, tudo que você projeta, 90% é para satisfazer a tua carne, o teu egoísmo e a tua vontade. Não é nada para satisfazer os outros, não é nada para ajudar as pessoas, não é nada de bom para a sociedade, mas é para mostrar para alguém, para que alguém veja que você venceu, para que alguém veja que deu certo na sua vida. Irmãos, Jesus, Ele quer mais, Ele quer fazer mais, e Ele está olhando para a igreja Sou de Cristo hoje, irmãos e irmãs, e dizendo como no versículo 30, vocês acharam graça diante do Senhor, amém? Glória a Deus. Ixi, vocês não estão entendendo nada, irmãos. Vamos começar tudo de novo o culto? Deixa eu ver se dá para... Vamos começar tudo de novo, porque ninguém entendeu nada. Está olhando para mim, para você, e falando assim, vocês achou graça, vou mudar a vida de vocês, vou mudar a história de vocês, vou tirar vocês dessa rotina, vou tirar vocês dessa mediocridade, vou tirar vocês desse círculo vicioso. Tem pessoas aqui na igreja, irmão, que estão, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, igual Sansão, estão empurrando o moinho assim, a vida deles é isso aqui, é empurrar o moinho. Tem pessoas aqui, que só ficam rodando em volta dos seus sonhos, dos seus projetos, não alcança nada, não melhora nada, não vive o melhor de Deus em nada. A mente, o coração ainda é aquela mente, aquele coração desanimado, triste, medíocre, como eu disse aqui. Não tem como alcançar as coisas de Deus, não tem como viver o melhor do Senhor. E Ele está dizendo assim, eu posso mudar. Não sei se vocês já leram na Bíblia, irmãos, mas a Bíblia fala assim, você está com o teu coração endurecido das dificuldades da vida? Você está com o teu coração endurecido por causa das rasteiras que você tomou de amigos e de amigas? Você está com o seu coração entristecido ou endurecido por causa de tudo aquilo que você passou, sofrimento, abandono, seja lá o que você viveu, crises financeiras? Peça a Deus que Ele te dá um novo. Já leram isso na Bíblia, sim ou não? Ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Irmãos, vocês sabiam que se você está desanimado, se você está triste, se você não consegue mais alcançar as promessas de Deus, Ele fala assim, peça um novo espírito que eu troco. É assim ou não é? Deus pode trocar o teu espírito e te dar um espírito forte, um espírito com ousadia, com alegria, para você alcançar as coisas que Ele tem para a tua vida. Só que nós acomodamos, irmão, mas como é que vai ser esse novo coração, Senhor? Será que não vai ser com esse espírito? Nós ficamos acomodados e acabamos não vivendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas vamos continuar, versículo 31 ao 33. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aí piorou a situação de Maria, irmãos.
Porque agora ela tem que obedecer, assim como Abraão lá no passado, sem ver. Porque ele fala assim, ó, vai ser colocado dentro do seu ventre uma criança, e você vai dar à luz. Conceber é gerar, é dar à luz, um filho, e você vai pôr o nome nele de Jesus. E se você continuar lendo, você vai ver que ela fala o que para ele? Para o anjo. Ninguém conhece a Bíblia, irmãos? Esse texto? O que ela fala para o anjo? Nunca me deitei com homem, como é que eu vou gerar essa criança? Irmãos, para mim e para você, muitas vezes é um mistério. Para mim e para você, muitas vezes a gente não sabe como vai acontecer. Para mim e para você, muitas vezes a gente não consegue enxergar, aí é onde entra a fé. A fé é o firme fundamento de acreditar naquilo que não se vê. Muitas vezes aquilo que Deus está prometendo para mim e para você é um mistério, você não sabe como que vai acontecer, você não sabe como que vai fazer, mas para Deus nada é possível. Pastor, mas eu estou tão desanimado, coração. Pastor, mas eu não consigo, eu estou triste, me fizeram muito mal. Eu troco o teu espírito também. Eu posso fazer. Pastor, mas como que eu vou alcançar as coisas que eu coloquei nesse projeto para você? Muitas vezes é limitado, mas para Ele, nada é impossível. Mas muitas vezes por que nós não colocamos aqui? Porque nós não acreditamos no Deus do impossível. Por que nós não colocamos as coisas que muitas vezes nós queremos? Porque não acreditamos no Deus do impossível. Não confiamos. Irmãos, agora o anjo vira para aquela mulher e fala assim: vou te tirar da tua rotina, vou mudar toda a tua história. A partir de hoje, você tem que fazer uma coisa que não pode errar. Ou seja, a hora que nascer a criança tem que chamar Jesus. Não sei se vocês conhecem a história de João Batista. Vocês conhecem a história de João Batista? O anjo chega para o pai dele e fala assim: ó, tua mulher já está velha, ela é estéril, mas vai nascer dela um homem, ele vai anteceder os caminhos do Senhor, vai começar a preparar os caminhos para o Senhor. Ele tem que chamar João Batista, esse é o nome dele, tudo bem? Tudo bem. Aí ele fala: mas como que vai nascer se minha mulher é velha? Aí o anjo vira para ele e fala assim: ó, porque você duvidou, você vai ficar mudo até o nascimento da criança. Irmãos, e era o dia dele pregar a palavra. Não sei se alguém já leu esse texto. Era o dia dele trazer a ministração, e ele chegou lá, estava mudo. Ele começou a acenar, o povo entendeu, porque eles não tinham Instagram, eles não tinham Facebook, eles não tinham rede social. Então o povo entendeu que ele teve algum milagre, algum sinal lá naquela salinha que antecede o culto, e começaram a louvar, engrandecer o nome do Senhor, porque perceberam que ele ficou mudo, porque alguma coisa aconteceu lá naquela antessala. E então a esposa fica grávida, Isabel fica grávida. Nós vamos ler até uma passagem. E a hora que chega o momento de nascer, qual que nós vamos pôr o nome? Vamos colocar o mesmo nome do pai? Vamos colocar o nome de fulano, o nome de ciclonilha aqui, ó. Não, vamos colocar o nome do fulano. Dá uma tábua aí, pediu uma tábua lá, lógico, não pediu falando, né, porque estava mudo, pegou uma tábua lá, escreveu João Batista. Isso aqui, ó, é isso aqui. A Bíblia fala que imediatamente os seus lábios se abriram. Maria tinha que obedecer. Maria tinha que fazer o que o anjo estava falando. Ó, vai nascer e o nome dele tem que ser Jesus. É um reino que nunca vai acabar. Ela não entendeu, ela não soube o que era aquilo, mas se você continuar lendo aí, ó, versículo 34, e disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço varão? Ou seja, nunca me deitei com o meu noivo.
nunca tive relações sexuais com o meu namorado. Isso naquela época era uma tradição e era para ser até hoje, né? Mas sabemos que não é, né? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês, que daquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Irmãos, como que isso vai acontecer? Como que eu vou alcançar as promessas de Deus, pastor? Como que eu vou alcançar os meus projetos? Ou então, como que eu vou alcançar a cura do meu filho, a libertação? Como que eu vou alcançar a restauração? Como eu vou alcançar os milagres financeiros na minha vida? Como que as coisas vão acontecer? O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: descerá sobre ti o Espírito Santo do Senhor, e você conceberá, ou seja, vai nascer, vai produzir, vai dar certo. Mas você precisa acreditar. Pastor, mas aqui é por causa de Jesus, aqui é por causa do Senhor. Coloca para nós Atos capítulo 1, verso de número 8 ali para nós. Ah, pastor, aqui é o nascimento do Messias, aqui não é para nós. O Senhor está fazendo aí uma paráfrase aí, mas está legal, mas não é para nós. Atos 1:8, mas recebereis a virtude. Em algumas outras atualizações de Bíblia vai estar poder. Vocês receberão o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ou seja, Ele vai nos capacitar. Ele tem condições de trocar o teu coração de pedra, aquele coração que foi adormecido por causa de lutas, por causa de dificuldades, de traições, por causa de enfermidades, por causa de pessoas malignas, de pessoas ruins. Ele tem a condição de trocar aquele coração duro, aquele coração que foi abandonado por um parente, por um cônjuge, ou foi levado por alguma dificuldade a adormecer, a endurecer. Ele tem condição de trocar aquele coração e te dar um coração novo, um coração de carne. E se você está triste, cabisbaixo, se você não tem forças, Ele tem condições para trocar o teu espírito, e a virtude, o poder dele vem sobre a sua vida, e aí tudo acontece, tudo dá certo. Você consegue viver os milagres do Senhor. Mas para isso, você precisa lançar fora todo medo, lançar fora toda dúvida, lançar fora tudo aquilo que pode te trazer receio. Você precisa acreditar, você precisa não duvidar, porque Ele faz. E é engraçado, irmãos e irmãs, que quando Deus quis nos salvar, precisou de alguma coisa nossa? Vocês já pararam para analisar o processo de salvação? Vocês já pararam para analisar o processo de salvação? Eu quero salvar este povo, eu quero dar direito a eles a ir para o céu. Ele vem, fala com a mulher, envia o Espírito, ela concebe sem ter relações sexuais, o menino nasce, o menino obedece, o menino cumpre as leis, o menino não se casa, não se envolve com as coisas do mundo, o menino se entrega numa cruz, o menino morre naquela cruz, o menino ressuscita ao 3º dia, e hoje nós somos salvos pelo corpo e pelo sangue do Senhor. O que você fez? O que eu fiz? O que nós fizemos? Fala para mim. Nada. Ainda tem uns enrolados e uns pés de breque que não aceita. Ainda tem uns cara que quer duvidar. Eu, pastor Júnior, estou falando, acho que é por isso que essas pessoas não serão salvas, porque é tudo de graça. Tudo graça. Eu fiz. Eu operei. Quem pagou o preço pela sua vida não foi você, foi o meu filho.
Eu fiz tudo. A festa estava pronta, mas os convidados não eram dignos. O que Maria fez aqui, irmãos? Irmãs? Nada. Ah, pastor, mas ela gerou. Não fez nada. Para analisar. Para analisar. Ela não fez nada. Se você crer e acreditar, o que você vai precisar fazer para alcançar os seus projetos, os seus sonhos, os seus planos, a libertação do seu filho, do seu marido, da sua esposa, a vitória na sua empresa, sei lá o que você quer. O que você vai precisar fazer, irmãos? Nada. Somente acreditar, confiar, porque Ele é o Deus do possível. Ele é o Deus que faz, irmãos. Eu não sei se vocês perceberam, mas durante a ministração eu falei de 3 características de Deus aqui: onisciência, onipresença e onipotência. Ele se adiantou, revelou para Maria, ele estava com ela e com Isabel, tratando, e ele é onipotente para fazer com que as coisas aconteçam, com que as coisas se firmem. Mas ele é tão misericordioso, irmãos, ele é tão santo e poderoso, que ele fala para Maria assim, 36, eis que também Isabel, a tua prima, olha como Deus é misericordioso, irmãos. Ele sabia que Maria podia duvidar, Ele sabe que eu e você temos medos, Ele sabe que eu e você podemos não acreditar, e na hora do aperto podemos não confiar, Ele sabe. Então Ele é poderoso para se antecipar a isso. Então Ele vira para Maria e fala assim: e eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Ele fala assim para Maria: tudo isso que eu estou falando para você, e para você é um mistério, vai lá na tua prima, porque eles não tinham WhatsApp, irmãos, para mandar, estou grávida, ou então um Facebook para pôr barrigona lá, e todo mundo já sabe que a pessoa está grávida. Não tinha isso, não, a comunicação nessa época, irmãos, era por carta, demorava 40 dias para a pessoa saber que a outra estava grávida, às vezes demorava tanto, que a hora que chegava lá para visitar, já tinha nascido a criança. Não é igual hoje, que a informação é muito rápida, não existe isso aqui nessa época. Então o anjo revela para ela, fala assim: vai lá fazer uma visitinha para tua prima Isabel, que era estéril, ela já está grávida de 6 meses. O que o anjo está falando para Maria, irmãos? Você vai ver a barrigona daquela que era estéril, você vai ver o milagre acontecendo na vida da tua prima que era estéril. Irmãos, Deus sabe que nós somos limitados e que nós somos falhos, Ele sabe. Aí eu quero ler com vocês, o que Maria faz, irmãos? Primeiro ela confia, vamos ler? Versículo 38, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo foi embora, ausentou-se dela. Mas vamos ler aqui o versículo 39 ao 44, naqueles dias levantou-se Maria e foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a quem? A curiosidade, irmãos, ficou curioso, meu Deus, será? É velha, não é isso que fala ali? É velha, já está idosa, é estéril, nós sabemos que ela é estéril, será? Foi correndo, apressada lá para a cidade de Judá, quero ver minha prima, quero ver ela.
E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Isabel fala: meu Deus, que honra, que glória receber você aqui. E então Maria vê, irmãos, o barrigão, e Maria fala assim: meu Deus, realmente era um anjo, realmente vai acontecer. Por que eu estou falando isso para você, meu irmão e minha irmã? Aqui está a promessa que o que ele te falou vai acontecer. Aqui está fundamentado que o que ele te prometeu, ele é fiel para cumprir, porque ele não é filho do homem para mentir, e nem para se arrepender, e o que ele prometeu, ele vai cumprir, irmãos. Aqui está fundamentado tudo aquilo que ele tem para a sua vida. Se quiserem me ouvir, vocês vão comer o melhor desta terra. Aqui está fundamentado a palavra do Senhor. Ele fala para Maria assim, vou parafrasear, não é o que está escrito ali, eu sei que tem dúvida no seu coração ainda, mas sabe a tua prima Isabel? Está grávida, e ela já é de idade, e ela era estéril, está grávida, e de 6 meses, irmãos, ele dá detalhe, pode ler lá o 39, e Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês, e dá detalhes. Vai lá visitar ela, que você vai ver que ela está grávida. Hoje eu e você, irmãos, temos as promessas de Deus através da palavra. Nossa coisa, irmãos, acreditar e confiar. Nós só precisamos fazer uma coisa: ter fé que as coisas vão acontecer, e um dia, um momento, uma hora da tua história, o anjo vai falar assim: a partir de hoje, vou mudar totalmente a sua história, e pode ser no mês de janeiro, pode ser no mês de fevereiro, pode ser no mês de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em algum mês ele vai mudar a sua história. Algum mês ele vai transformar a sua vida. Ai, pastor, mas o difícil é esperar. Eu posso compartilhar com vocês o tanto que é difícil esperar. Mas enquanto você espera, ele te sustenta. Enquanto você espera, ele te alimenta. Enquanto você espera, ele fala contigo. Enquanto você espera, ele te consola. Enquanto você espera, ele vai mostrando sinais e fundamentação que ele está agindo, que ele vai agir. Enquanto você espera, você não consegue, eu vou mudar até a forma de colocar aqui, muitas vezes enxergar ele agindo, mas a hora que você alcançar o seu objetivo, a hora que você pôr a mão nas tuas promessas, você vai olhar e vai para trás e vai falar: meu Deus, como foi bom o caminho, como que ele me segurou nos seus braços nestes momentos, como foi bom viver os milagres do Senhor. O grupo de louvor já pode vir aqui. Aí é que entra o problema, aí é você conseguir se manter de pé com os milagres, porque daí você tem que segurar a arrogância, tem que segurar a soberba, tem que segurar a prepotência, porque tem um ditado popular que fala assim: quer conhecer a pessoa, dá dinheiro para ela, dá poder para ela, e você vai saber. Maria se manteve humilde. Irmãos, você não vê em texto nenhum da Bíblia Maria falando para os outros sobre o menino, sim ou não? Você vê que os magos chegam lá e declaram bênçãos para o menino, ela só recebe. Se você ler, eu não vou ler aqui o texto dos magos para não tomar tempo,
Mas se você ler o texto onde os magos chegam lá e dão presente, parece que a Bíblia fala, Maria guardava tudo no seu coração. Não ficava falando para as pessoas, boca aberta, língua de trapo, não esquece. Maria se manteve humilde. Irmãos, a mãe do Messias. Irmãos, irmãs, às vezes eu não consigo passar para tamanha emoção, com tamanha delicadeza de detalhes, mas nessa época aqui, Jesus era a coisa mais esperada e mais aguardada do mundo, não só lá, do mundo. Tanto é que quando os magos chegam no rei e falam assim, nós viemos aqui para adorar o nascimento do rei dos judeus, ele fala, espera um pouquinho, ele chama lá os estudiosos, o que os estudiosos falam? Vai nascer em Belém. Sim ou não? Todo mundo sabe disso? Vai nascer em Belém. Eles esperavam, irmãos. Maria se manteve humilde, Maria se manteve recatada, Maria se manteve controlada, até porque se ela falasse, ela ia ser apedrejada, né, irmãos? Porque não pode ter filho no casamento, né, sem casar. Se você continuar lendo, você vai ver que José já logo resolve o problema e casa com ela, porque o anjo também aparece para José e fala, ó, vou andar embora não, é meu isso daí, é obra do Espírito Santo, pode casar. E José vai e casa. Meu irmão, minha irmã, a parte mais difícil de tudo que eu falei aqui, acreditar, confiar, mesmo com tudo fundamentado através da palavra, irmãos, mesmo com tudo aqui, ó, fundamentado, assim como ele fundamentou a promessa que ele fez para Maria, pode ir lá em Isabel que está feito lá, e o que eu fiz lá eu estou fazendo aqui também, mesmo tudo fundamentado, a parte difícil é acreditar e confiar, e depois, hora que as coisas acontecem, hora que nós alcançamos os milagres, hora que nós alcançamos as promessas, se manter de pé, se manter na igreja, se manter confiando e acreditando, se manter humilde e fiel à palavra. Esse foi um dos grandes atributos de Maria. Esse foi um dos grandes atributos da mãe de Jesus. As pessoas vinham, ela não falava nada, mas as pessoas engrandeciam o menino porque tiveram revelações, como Simeão e Ana lá no templo no dia de apresentar, e a Bíblia fala, e ela guardava tudo no seu coração. Ela guardava tudo no seu coração. Muitos de vocês vão receber grandes coisas, irmãos, vão alcançar grandes vitórias. Se mantenha na presença do Senhor, que isso não te tire a salvação. Se mantenha diante do Senhor humilde, diante das pessoas humilde. Se você pode ajudar, legal, faz. Se você não pode, não critica, não fala, não se esnobando as pessoas. Maria estava gerando o Messias, irmãos, não tinha como ela duvidar disso, porque eu acredito que com 2 meses a barriguinha já começou a sair, porque esse povo era muito magro, com 3 meses a barriguinha já estava um pouco maior, com 5, 6 meses a barriguinha já estava grande, não tinha como ela duvidar, porque ela não se deitou com homem nenhum, ela sabia que aquilo era o Messias, que aquilo que ia nascer do seu ventre era o Filho de Deus, e mesmo assim, ela guardou tudo para ela. Na hora que o teu milagre chegar, irmãos, saiba com quem compartilhar, e compartilhe as suas, porque a gente fica tão alegre na hora que o milagre chega, que a gente quer contar, não é assim? A gente quer que as pessoas se alegrem com a gente, mas não é assim, irmãos. Se alegre com o Senhor, se alegre com o Senhor, se alegre diante do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou falar aqui porque eu acho que alguém, um ou outro já ouviu eu falar disso aí. Uma vez eu e a Simone ganhamos uma viagem para a Praia do Forte, Bahia, 4 dias, Iberostar. Alguém já ouviu falar disso aqui?
desse hotel? Iberostar. Irmãos, pensa num trem bonito, pensa num trem grande, pensa numa vida de rei que eu fiquei 4 dias lá. Não sou eu, né? A Simone e a Emanuele também. A Emanuele está ali, ela pode falar para vocês também. Não fiquei postando foto, não fiquei falando para as pessoas, mas sabe o que eu fazia durante os 4 dias que eu estava lá? Obrigado, Jesus, porque eu só vim aqui porque o Senhor me deu. Obrigado, Jesus, por ter a condição de estar aqui neste dia. Obrigado, Senhor, por ter trazido a minha família para cá. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu só agradecia, eu falava, Senhor, obrigado por estar vivendo isso aqui, esse momento, obrigado. Mas vamos as nossas vidas, os nossos milagres, e aí acaba que de alguma forma a gente perde alguma parte dele, não recebe na sua totalidade. Se coloque de pé, igreja, vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei qual é o seu projeto, eu não sei qual é o alcance do seu projeto, se é uma coisa fácil para você que você colocou aí, ou se é uma coisa que vai precisar do impossível de Deus. Mas se você trouxe o seu projeto nesta hora, levante ele junto comigo. Vamos orar, vamos apresentar diante do Senhor os nossos projetos. Deixa eu pegar o meu aqui. Levante agora neste momento. Se você não trouxe, lembre de chegar na sua casa, pegar o seu projeto, ler tudo que está lá, para você não se esquecer. E se você não fez, ainda dá tempo, é sexta-feira ainda que nós vamos consagrar no final do culto, lá no fundo, atrás do bannerzinho da igreja lá, tem os panfletinhos, é só você retirar lá, é só você levar para sua casa e escrever. Versículo 45. Bem-aventurada a que creu, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Bem-aventurado que creu. Quem creu aí, irmãos? Quem acredita, quem confia, quem espera no Senhor, porque Deus está falando, serão cumpridas na sua vida as promessas que foram feitas, serão alcançadas, porque Deus é Deus de milagres, e para Deus nada é impossível. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, Senhor, obrigado, Jesus. Irmãos, eu estava orando aqui, Deus tratou isso aqui comigo hoje, mas eu acabei não colocando no meu rascunho de pregação. Mas aí estava aqui orando aqui na frente agora, tomando água, Deus trouxe no meu coração e eu vou falar com vocês. Porque muitas vezes a gente fala assim, pastor, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo para alcançar o meu milagre. Irmãos, Davi não precisou de Saul para ser rei de Israel, irmãos. Davi não precisou que Saul ungisse ele o próximo rei de Israel. Davi não precisou ser forte, ser homem de guerra para ser escolhido como rei de Israel. Vou dar outro exemplo para vocês que vai calhar bastante na vida de muitas pessoas aí. Sansão não precisou tomar whey, Sansão não precisou fazer academia, Sansão não precisou tomar bomba de cavalo para ser forte e para matar 1000 pessoas numa briga. Não precisou disso, irmãos. Josué não precisou de uma dinamite para derrubar as muralhas de Jericó, assim ou não? Aí eu preciso, se eu não tiver isso, se o pastor tal não me abençoar, eu fui expulso, agora eu não vou ser. Você não precisa de ninguém, você precisa da unção do Espírito Santo sobre a sua vida, e onde você pôr a sua mão, será abençoado. Você não precisa, eu não preciso de ninguém, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. E quando eu digo eu não preciso de ninguém, irmãos, como pastor, eu não estou dizendo de vocês,
Eu não preciso de pessoas acima de mim me abençoando, falando, vai, faz. Irmãos, quando eu abri essa igreja, ninguém falou para mim abrir. Na verdade, todo mundo falava para não abrir. Irmãos, você precisa do Senhor. Maria não precisou de um obstetra, é isso que fala a pessoa que não precisou de um obstetra. Maria não precisou de uma inseminação artificial. Maria não precisou de um médico. Maria não precisou de nada. Bastou ela acreditar. E 3 meses a barriga estava crescendo, 6 meses a barriga estava crescendo, e com 9 meses ela deu à luz ao Messias, ao Rei de Israel. E o seu domínio é sempre eterno, porque nunca termina. Amém? Diga assim comigo: eu preciso da unção do Senhor para viver o melhor desta terra. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus.